Primeiramente, boa tarde a todos. O nosso TCC é um semáforo inteligente utilizando a plataforma Arduino. No primeiro slide, temos duas imagens. A primeira imagem é do primeiro semáforo, que foi criado em 1868. Ele acabou não dando muito certo e depois disso foi criado só em 1913, o primeiro semáforo elétrico. Aí, falando um pouco sobre os semáforos intermitentes, eles são os semáforos que ficam de madrugada, piscando somente no laranja. Porque em cidades grandes, assim, onde a segurança é um pouco mais fraca e elas são mais perigosas, eles ficam piscando de madrugada para o carro, se não estiver vindo na outra via, assim, o carro passar livremente. E não ter que ficar esperando ali, correndo o perigo de assalto ou coisa do tipo. O objetivo do nosso TCC é modernizar os semáforos já existentes, reduzir o congestionamento em grandes centros urbanos e oferecer segurança em locais de semáforo intermitentes. Agora, mostrando a representação do sistema, temos a via principal e a via secundária. O sensor, ele vai ficar no asfalto, sempre na via secundária. E a via principal sempre fica aberta, com a faixa, o sinal da faixa fechado. E a via secundária fica com o sinal fechado, com a faixa de pedestre aberta. Agora, explicando um pouco sobre o fluxograma. Ele começa assim. O início dele é um estado normal do sistema, que sempre é a via principal sempre aberta e a secundária sempre fechada, com os sinais da faixa de pedestre invertido. Então, se a via principal está aberta, sempre, a faixa de pedestre está fechada na via principal e na via secundária o sinal fica fechado e o sinal da faixa de pedestre fica aberto. Aí, em seguida, um sensor, ele vai ler, o programa vai ler se um sensor está ligado ou está desligado. Se estiver ligado, ele vai aguardar 5 segundos. Se não estiver ligado, ele então vai ver se o botão está ligado. Aí, se o botão estiver ligado, ele aguarda 5 segundos. E se não estiver ligado, ele volta para o estado normal dele, que é o início. Aí, no caso, a gente usa o mesmo programa para o botão e para o sensor, mas ele sempre dá preferência para o sensor. Então, se acontecer dos dois seres apertados no mesmo momento, tipo, ter um carro no sensor e uma pessoa também estar apertando o botão no mesmo instante, o programa vai dar preferência para o sensor. Aí, caso aconteça de o sensor estar ligado, depois de esperar 5 segundos, aí ele vai mudar o semáforo das vias para amarelo. Então, o sensor está ligado, ele vai lá e muda os semáforos. Deixa os dois semáforos amarelos. Aí ele vai esperar mais 3 segundos, então vai abrir a via secundária e fechar a via principal. Para em seguida abrir a faixa de pedestre principal e fechar a faixa de pedestre secundária, invertendo sempre os sinais da faixa de pedestre e das vias. Então, depois disso, vai aguardar 10 segundos para então piscar os semáforos da faixa de pedestre e então mudar os semáforos das vias de amarelo, para avisar, né, para dar tempo dos carros verem tudo. Vai aguardar mais 3 segundos para fechar a via secundária e abrir a via principal, consequentemente fechando a faixa de pedestre principal e abrindo a faixa de pedestre secundária, então voltando tudo ao seu estado original, normal, desde o início. Os materiais e componentes necessários para a fabricação do nosso sistema são um Arduino Uno, LEDs de 5 mm para simularem os semáforos, um protoboard para fazer os testes, um sensor PIR, que é um sensor de presença, resistores, push buttons para serem os botões dos semáforos e jumpers variados para a gente conseguir ligar tudo isso. A gente escolheu o sensor de presença PIR, ou PR, porque
Além dele ter um preço relativamente barato, ele tem uma faixa de sensibilidade muito grande, de até 7 metros, e uma programação muito fácil de entender, muito fácil de ser executada. E a gente achou que fosse um sensor que daria muito certo para o que a gente estava precisando. Só que tem que levar em consideração que essa faixa de sensibilidade dele muito grande não seria totalmente utilizada, porque como a nossa ideia é de colocar os sensores no asfalto, para o sensor detectar que tem um carro em cima dele, não vai usar 7 metros, né? Bem menos do que isso, mas é um a mais para o sensor. Aí aqui tem um esqueminha aqui do lado que mostra o sensor PIR, uma lente, que é por isso que ele tem esse formato de cúpula, e a área de detecção dele aqui na frente, com o desenho de um dragão, que quando esse dragãozinho passar aqui na frente, o sensor detecta que tem uma presença ali, um objeto, e aí vai mandar um sinal para o nosso sistema indicando que tem uma presença ali na frente. Aqui a gente fez uma simulação do nosso sistema no Tinkercad, e vale ressaltar que se fosse num projeto de verdade para uma cidade grande e não um protótipo como que a gente fez, seriam usados muito mais semáforos, né, mais LEDs e mais botões. Porém, como a programação seria a mesma, a gente optou por deixar assim porque fica mais claro, de maior entendimento e é mais fácil de ver, já que assim já tem bastante informação assim. Aí, os 3 primeiros LEDs, esse vermelho, amarelo e verde, são o semáforo da via principal. Os outros 3 são os semáforos da via secundária. E aí, do outro lado do protoboard, tem esses 2 primeiros LEDs, o verde e o vermelho, que são a faixa de pedestres da via principal, e os 2 últimos são a faixa de pedestres da via secundária. E no meio do nosso sistema tem um botão, que simula o botão que seria necessário para apertar para que os pedestres pudessem passar pela faixa de pedestres. E também vale ressaltar que esse botão só está presente na faixa de pedestres da via principal. Por quê? Como foi dito anteriormente, o nosso sistema, né, a nossa ideia para o trabalho de conclusão de curso de semáforo inteligente é que ele tenha uma fase inicial, que se o botão não for apertado e o sensor também não for acionado, ele vai permanecer desse jeito até que alguma coisa aconteça, que é a via principal estar sempre aberta e a sua respectiva faixa de pedestres, né, da via principal, sempre fechada para que ninguém seja atropelado. Então, como os pedestres sempre vão ter a faixa de pedestres da via secundária aberta, não tem por que ter um botão nessa faixa também. Já que se por um acaso você quiser atravessar a faixa de pedestre secundária e ela estiver fechada, é só aguardar um tempinho que tudo já vai voltar ao normal e ela também vai abrir. Aqui a gente também tem o sensor de presença PIR, né, que foi o que a gente escolheu, que eu expliquei anteriormente o porquê. E agora a gente vai mostrar ele funcionando aqui numa simulação do Tinkercad que a gente fez. Aqui já dá pra ver o que a gente mencionou anteriormente, que a via principal tá sempre aberta e a via secundária sempre fechada, né, no verde e vermelho, e as suas faixas de pedestres ao contrário da via. E a gente vai simular o sensor sendo acionado por um carro passando sobre ele, e aí a gente tem um delay de 5 segundos para os semáforos das vias mudarem para amarelo, então trocarem seus sinais. E aí a mesma coisa acontece com as suas faixas de pedestres. Tem que pensar que se a via vai abrir, a faixa de pedestres fecha, e se a via vai fechar, a faixa de pedestres abre. E aí, esses 10 segundos que estão acontecendo agora são para o carro poder passar. Os semáforos das faixas piscam, indicando que o tempo está acabando, muda para amarelo, e aí muda para o estágio inicial. A mesma coisa se você apertar o botão. Ele vai ter esse delay de 5 segundos, por questão de segurança, as vias mudam para amarelo e trocam, e a mesma coisa para as faixas de pedestres. É a mesma programação, a única coisa que muda é que tem o sensor e o botão. Aí acontecendo os 10 segundos do pedestre atravessando, e aí começa a piscar, indicando que o tempo está acabando, e aí volta para o seu estágio inicial, e vai ficar assim até que o botão seja apertado ou o sensor seja acionado. Lembrando que esse tempo para o pedestre atravessar ou para o carro atravessar, ele pode ser alterado, então depende do tamanho da via, da cidade que fosse utilizar esse sistema. Aqui estão os valores de referência de uma pesquisa que a gente fez no Mercado Livre, e claro que dependendo do site ou do lugar onde você for comprar, pode ser que tenham coisas mais caras ou coisas mais baratas, então a gente deixou o total por volta de R$ 109,20, o que é um preço relativamente barato. Então a nossa ideia no começo, quando a gente pensou em fazer esse projeto, era de realmente comprar
esses materiais, esses componentes, e montar pelo menos uma maquete do que a gente queria fazer para fazer uma simulação e apresentar agora na banca final. Porém, né, por causa da pandemia e da distância, a gente não conseguiu fazer, mas a gente arrumou um outro jeito de poder apresentar e ficar mais visível tudo que a gente falou anteriormente. E aí a gente fez uma maquete também, mas a gente resolveu inovar e fez em 3D no programa SketchUp, que não tem como animar, mas a gente fez algumas gambiarras e deu certo. E aqui a gente pode apresentar para vocês para ficar mais fácil de entender como que nosso sistema, nosso programa funciona. Aqui no começo já dá pra ver que tem um carro, né, na via principal, que é a que tá sempre aberta. Já dá pra ver que a via secundária está sempre fechada. E os seus semáforos, né, onde a pessoa vai atravessar, tá sempre o contrário da via e possibilitando que a pessoa passe sem nenhum problema, sem nenhum risco de ser atropelada. Aí aqui na nossa simulação mostra, né, via principal e via secundária. E ali aquela faixa amarela, que é o nosso sensor de presença no asfalto. Aí esse carro que quer passar pela via secundária para ali, e aí passou 5 segundos, mudou tudo e ele conseguiu atravessar. E aí, aqui não tá o tempo certo também, mas a gente queria mostrar que ele voltou ao normal e a via principal foi aberta de novo. E se a moça quer atravessar, ela aperta o botão, muda para amarelo, os sinais trocam e as vias abrem para que ela consiga passar. E esse é o nosso trabalho de conclusão de curso, assim que ele funciona. E eu espero que vocês tenham entendido e gostado.